Eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. E foi dito aqui, eu creio, de que você vai sair daqui com a resposta que você queria. Você vai sair daqui com um destino que você procurava. Você vai sair daqui com um milagre no nome de Jesus, que você tanto esperava. Mas de olhos fechados, eu queria te convidar a abrir a sua boca e dizer especificadamente o que você espera do Senhor essa noite. Eu sempre faço esse exercício porque muitas vezes nós nos colocamos no culto num lugar de assistir, num lugar passivo, de ver o que está acontecendo, quando na verdade o Senhor te convida a prestar um culto a Ele essa noite, no nome de Jesus. Você não veio aqui assistir nada, você veio aqui se entregar completamente ao Senhor. Você veio aqui deixar no altar o seu coração, os seus medos, os seus anseios. Você veio aqui dizer: Pai, a minha vida é completamente Tua. O que o Senhor me pedir essa noite eu farei. Porque eu entendo, Jesus, que só um lugar que a minha vida precisa estar. E é no centro da Tua vontade. Pai, como um corpo, eu me uno aos meus irmãos agora e clamamos: Espírito Santo de Deus, pode entrar. O nosso coração é completamente Teu, a nossa vida é completamente Tua. Nós entregamos a nossa mente cativa ao Senhor. Pai, todo e qualquer bloqueio emocional, ansiedade, medo, tudo aquilo, Pai, que queira bloquear alguém aqui de ouvir completamente, entender completamente a Tua verdade, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Nós rasgamos o nosso coração ao Senhor para que o Senhor faça a morada e, se necessário for, que o Senhor mude tudo de lugar, Jesus. A gente está sensível ao Seu derramar, sensível à Sua direção. E nós fazemos um compromisso essa noite. Seremos obedientes àquilo que o Senhor nos pedir essa noite. No nome de Jesus, nós pedimos mais uma vez: Pai, não nos distraia. Nós não viemos aqui para sermos distraídos. Nós viemos aqui para sermos transformados. No nome de Jesus. Amém. Eu fiquei muito feliz de iniciar hoje essa campanha tão poderosa e que me animou muito, que é a caminhada de fé. A verdade é que todos nós já estamos nessa caminhada. A verdade é que o Senhor nos chama dia após dia a dar um novo passo nessa que é a caminhada de fé. Eu interpreto a caminhada de fé não como a caminhada para você encontrar um milagre que você precisa. A caminhada de fé para mim começou quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e acreditei que Ele me salvaria, me tiraria dos laços do inferno e me levaria para a gloriosa luz. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te dizer, tem uma multidão de pessoas nesse lugar que tiveram a vida transformada por Ele, a partir dessa que é a nossa caminhada de fé. Mas como uma boa caminhada, ela é longa, e por muitas vezes, às vezes a gente se sente cansado, sobrecarregado. Eu ainda não corri uma maratona, mas assisti um filme esses dias e eu acho que eu coloquei isso na minha cabeça. Eu vou me preparar para isso. Pelo menos algo que me tire do conforto. Mas numa corrida como essa, uma corrida mais distante, a gente sabe que tem desafio, tem que ter preparo, tem que ter uma agenda de treinos. E na caminhada de fé não é diferente. Talvez na sua caminhada de fé hoje você está cansado. Talvez na sua caminhada de fé aquela agenda de treino não deu certo. Talvez a sua agenda te roubou da sua caminhada de fé. Talvez você está vivendo um problema tão grande que você não consegue nem pensar mais que você está numa caminhada. Talvez você quer correr, ou você já quis correr, e agora você está desesperado, eu não sei mais como continuar. Hoje eu vou te dar 3 verdades para você se manter firme nessa caminhada de fé. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor,
no Evangelho de Lucas, nós vamos ler o capítulo 11. Evangelho de Lucas 11, a gente vai ler a partir do versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará, ele dará tudo o que precisar. Por isso eu lhe digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe der um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Os discípulos com certeza viam Jesus orando. E por conta disso, perceberam a importância da oração e foram até Jesus perguntar: Jesus, ensina a gente a orar? Jesus ensinou uma oração que você conhece muito bem e me chama muita atenção. Jesus convidar os discípulos a iniciar uma oração chamando o nosso Deus de Pai. E ele então continua a oração e logo depois ele conta uma história que aparentemente não faz muito sentido. Imagina que você tem um amigo e da meia-noite você bate na porta do seu amigo e pede a ele pão porque você recebeu visita e o seu pão acabou. E você bate naquela porta e seu amigo fala: olha, eu não vou até aí. E você fala: não, por favor, eu só preciso de pão. E o seu amigo fala: não, eu não vou não, já estou dormindo aqui com os meus filhos. Jesus continua essa história dizendo: olha, eu posso te garantir, se ele não for por amor a você, ele vai porque você perturbou bastante. Perturbou na minha versão Mariana atualizada. Você irritou tanto ele, você perturbou tanto, que ele vai abrir a porta para você. E ele continua com algo muito poderoso que a gente deveria grifar. A gente pode pedir e vai ser dado a nós. A gente pode bater a porta e o Senhor a abrirá. E ele continua: qual de vocês, mesmo sendo mau, se o filho pedir pão, você vai dar uma pedra para ele? Se o filho pedir para você uma carne, um ovo, vai dar um escorpião? Olha, se vocês que são maus não conseguem fazer esse tipo de coisa, quem dirá o Pai? Ele nunca negará o Espírito Santo aos seus filhos. E essa também é uma verdade poderosa para essa noite. Das 3 verdades para a gente caminhar essa trilha da fé sem esmorecer, a primeira dela é que você e eu precisamos ter a convicção do que significa chamar o nosso Deus de Pai. É normal chamar Deus de Pai, né? Todo mundo fala, todo mundo é filho de Deus. Algumas pessoas fazem uma piada feia, né? E dizem assim: Deus é pai, não é padrasto. Coitado dos padrastos, tem tantos padrastos que ajudam tantos filhos. Mas será que a gente compreende realmente o que isso significa na nossa vida? Será que a gente consegue entender
que um Deus tão amoroso, um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, enviou o seu único filho na cruz. E naquele momento, eu e você fomos adotados como filhos dele. Você é filho de Deus e essa notícia deveria mudar todos os dias da sua vida. Você tem um pai. E talvez algumas pessoas aqui, quando ouvem essa palavra, não se sentem bem. Porque quando eu falo essa palavra de 3 letrinhas, pai, essa palavra remete você a esquecimento, palavra dura, rude, talvez até feridas físicas, ferida emocional, abandono, abuso. Talvez dizer para você que Deus é seu pai, enquanto para mim é uma boa notícia, talvez para você não seja tão boa, porque a referência de seu pai nessa terra não foi boa. Eu quero dizer para você que independente da sua referência de paternidade nessa terra, no Senhor você tem um pai que te ama e fez o maior sacrifício de amor que o mundo já viu naquela cruz, por amor a você. Seu pai ama você. O Senhor cuida de você e esteve com você. Posso trocar, amigos do som? Está prendendo aqui atrás, está fazendo um barulhinho. Se eu puder trocar, vai ser bom. Tá bom. Seu pai ama você. Seu pai escolheu você. E talvez em algum momento da sua vida, quando você era mais novo, você estava naquele teste, naquele time, você olhou para o lado, procurou o seu pai da terra, sua mãe da terra, para te ver, para te aplaudir, para vibrar com você, eles não estavam lá. Talvez ainda adolescente, mais novo, mais nova, você ficou triste, uma amiga falou algo com você, você queria desabafar, seu pai, sua mãe não estava lá. Talvez você não teve tempo de ser filho, porque teve que ser pai e mãe dos seus irmãos. A idade que você tinha para brincar, para rir, para ser cuidado, você estava cuidando. Em todos esses momentos, deixa eu te falar uma coisa, você não é órfão. Quando faltou o seu pai e sua mãe nessa terra, os olhos do Senhor estavam sobre você. Os olhos do Senhor te acompanhavam. Enquanto você orava de madrugada, os olhos do Senhor estavam com você. Enquanto você chorava a dor da perda de alguém, a dor de uma traição, tudo que você queria era um abraço de um pai. O seu Pai Celestial estava olhando para você dizendo: filho, eu fui traído também. Eu te amo. E minha oração essa noite é que no nome de Jesus, nenhuma mentira do diabo reine mais sobre a sua história, que escamas caiam dos seus olhos para que você entenda, você é um filho amado de um Deus poderoso. Você tem abraço quando você precisa. Você tem direção quando você precisa. Você tem puxão de orelha quando você precisa. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de ter um pai tão amoroso, tão bênção na minha vida, que hoje, adulto, eu consigo entender que o Senhor me deu um pai tão bom para eu entender perfeitamente o significado do que é a paternidade do Senhor. Eu sei que é um privilégio. E se alguma vez você perguntar para o meu pai e para a minha mãe qual foi o segredo da minha criação, eles vão responder o que eles respondem para todo mundo. Foi dizer não. Foi muito não na vida da Mariana. E eu posso te garantir que os nãos do meu pai, os nãos que a minha mãe me deram, explicados para mim o porquê dos nãos, me fizeram estar aqui hoje compartilhando isso com você. Às vezes a gente esquece que Deus é pai. E às vezes a gente até questiona se Ele realmente é pai, porque Ele nos deu um não. Porque algum não dele machucou, doeu, feriu. Eu quero te dizer que quando Deus te dá um não, não é porque Ele não te ama. Pelo contrário, Ele está te guardando. Ele está cuidando de você.
Ele está dizendo, eu sei o plano que eu tenho para a sua vida. E eu sei exatamente que esse não que eu estou te dando é só um passo para te levar para esse lugar. Eu lembro de, ainda muito nova, tá conversando com um menino assim. E eu lembro que ninguém sabia que eu estava conversando com esse menino. Eu estava no elevador, e aí na conversa eu citei o menino. Minha mãe olhou no fundo do meu olho e falou assim, não. Falei, mas mãe, não tem nada não. Ela, não. Falei, entendi. Deus revelou para minha mãe. Deus tem essa conexão com as mães. E Ele conta tudo para elas. E aquele não, naquele dia foi tão claro para mim que era o próprio Deus dizendo, que eu falei, nem vale a pena. Eu vou viver minha vida aqui, vou servir o Senhor, e na hora certa você vai me apresentar alguém. O Senhor te ama. O Senhor tem um futuro lindo para você, mas você precisa aprender que você não é órfão. Você não é órfão. E quando Jesus ensina os seus discípulos a iniciar uma oração, chamando o Senhor de Pai, para eles tinha ainda um outro significado. No livro de Êxodo, quando a gente vê Jesus guiando Moisés, dando as primeiras coordenadas para a libertação do povo no Egito, a gente lê o seguinte, diz assim, então, o Senhor falando a Moisés, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva. Jesus, quando ensina aqueles discípulos a chamar o Senhor de Pai, Ele vai até os seus descendentes e faz lembrar que esse Deus Pai é um Deus libertador. Esse Deus Pai é o Deus que os tirou da escravidão e os levou para uma nova terra prometida. Esse Deus que é Pai hoje tira você de qualquer tipo de escravidão que você esteja vivendo. Eu não sei se hoje você está vivendo uma escravidão emocional. Eu não sei hoje se você se sente escravo do seu trabalho e você não consegue dizer não porque você tem conta para pagar e você não consegue sair daquilo. Talvez você é escravo das suas dívidas. Você não consegue pensar no futuro. Talvez você seja escravo de um sentimento, de uma mágoa, de um perdão que precisa ser lançado para que você fique livre. Eu não sei do que você é escravo essa noite. Eu quero te dizer que o seu Pai libertador está aqui. E o seu Pai libertador, com uma palavra, te leva a quebrar correntes que você imaginou que nunca conseguiria quebrar. Seu lugar não é a prisão. Seu lugar não é a escravidão. Seu Pai te chama hoje para um lugar de liberdade. Quais são as algemas que você trouxe essa noite? Em um momento na minha vida eu percebi que dentro da igreja, nunca tinha bebido, cuidava muito das minhas amizades, cuidava muito dos meus sentimentos, cuidava muito dos relacionamentos que eu tinha. Dentro da igreja, eu era escrava. O Senhor me fez ver que eu era escrava do sim. Eu não conseguia dizer não. Tudo que me pediam, faço. É para agradar alguém? Vou fazer. Eu comecei a me tornar escrava das pessoas, escrava de situações. Eu machucava um para ajudar outro, me machucava para ajudar outro. Para dizer sim para todo mundo, eu não fazia nada bem para ninguém. Para ajudar todo mundo, eu fazia porcamente tudo. Talvez hoje você seja escravo do sim. E essa escravidão tem te levado para um lugar de cansaço, de sofrimento, de dependência. Talvez essa escravidão do sim está te levando para um lugar de falta de visão de futuro. Você está amarrado, você está amarrada.
Senhor te trouxe aqui para te fazer perceber. Ei, você está preso. Venha a mim e eu te liberto hoje no nome de Jesus. Eu dou a você força, ânimo, visão para dizer não na hora certa, sim na hora certa. Não para a pessoa errada, sim para a pessoa certa. O Senhor te inspira essa noite. Mas para isso, a gente precisa colocar o óculos da paternidade. A visão de que o nosso Deus, Ele é muito mais do que alguém que vai nos fazer viver grandes milagres. Ele é nosso Pai. A segunda coisa que esse texto me ensina para a gente continuar essa caminhada de fé é que a oração é uma guerra. Aquela história toda do amigo batendo a porta para alguém entregar, batendo a porta, o amigo não dá por amor, dá porque perturbou, me mostra que quando eu entro em um lugar de petição, intercessão, quando eu entro num lugar de oração, eu estou entrando numa guerra, eu tenho que ser insistente. Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter estratégia. Quantos de nós estamos levando a nossa vida de oração como se fosse só um check para dar no nosso planner? Fiz o meu devocional, check. Ou tratamos a oração como uma grande lista do Papai Noel, onde Deus é a nossa fada madrinha ou o nosso mago da lâmpada, e a gente entra numa oração só para pedir, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. No nome de Jesus, amém. A oração é muito mais do que isso, a oração é uma guerra. Porque se cremos que o Senhor está vivo, se cremos que fomos libertos, se cremos que o Senhor nos tirou das garras do inferno, a gente também crê que o inferno existe. A gente também, que o diabo é real. E ele está à nossa volta, procurando um lugar para fazer morada no nosso coração. Então, quando eu entro no meu quarto de oração, assim como eu sei que os anjos do Senhor, que o Senhor estão me esperando no meu quarto, eu sei que o diabo não quer que eu chegue até lá. Eu sei que o inferno não quer me ver ajoelhada no meu quarto. Eu sei que o diabo não quer que eu rasgue o meu coração e peça perdão ao Senhor por tudo que eu tenho feito de errado. O diabo não quer que o Senhor me mostre o que na Mariana precisa mudar, onde eu preciso de arrependimento genuíno. A gente precisa começar a tratar a oração como um lugar de guerra. Quantos aqui já viram o filme Quarto de Guerra? Poderoso, eu quero te convidar a assistir de novo com essa ótica. Eu quero compreender exatamente o que acontece no mundo espiritual quando um crente se levanta para orar no seu tempo secreto. A gente precisa de estratégia, a gente precisa de perseverança. A gente é perseverante com tudo nessa vida, gente. A gente vê tantas coisas, a gente espera por tanta coisa. A gente tem tanta disciplina em algumas coisas. Mas na vida de oração, a gente deixa a disciplina de lado, a preguiça nos vence. No tempo de oração, a gente coloca qualquer coisa no lugar. Estou ocupada demais para orar. É o que o diabo quer que você diga. Estou ocupado demais para tirar um tempo de oração. É o que o diabo quer que você diga. O que o Senhor espera que você diga? Estou ocupado demais para não orar. Porque quando eu vejo a minha agenda cheia, eu sei que eu preciso muito de Deus para sustentar aquele dia. Entendeu a diferença? Mas a gente precisa de foco, a gente precisa de disciplina. Por muitas vezes eu estava no meu quarto orando e eu lembro de pensamentos que eu nunca tive eu começar a ter. Não precisa levantar a mão para mim não, mas ainda jovem eu pensava, será que Deus está me ouvindo mesmo? Mas é que eu respondi a minha mãe alguns minutos atrás, será que Ele está me escutando? Mas será que... Aí toca o telefone... Aí chama alguém, agora a gente bota o negócio, eu estou com esse negócio aqui agora no meu pulso, é perigoso, aonde eu estou, toca, tu fica assim, a agenda vai te consumindo. Se você não para de verdade e fala assim, ó, acabou, não tenho tempo para nada, agora é eu e o Senhor. E ainda que você esteja no seu momento, a dúvida vai vir, o medo vai vir, o questionamento vai vir, mas você se levanta e fala, não,
Eu estou com o meu pai, num lugar de relacionamento com ele, e não importa a agenda que tenha, não importa o questionamento que apareça, nada vai me tirar os olhos dele. Nada vai me tirar da presença dele. Nada vai me roubar da presença dele, meu irmão. Aonde a gente quer ir sem orar? Onde a gente quer chegar sem orar? A gente fala tanto de ser pais e mães de multidão. A gente fala tanto de ganhar o Rio de Janeiro inteiro. Eu quero te lembrar onde filhos são gerados. Filhos não são gerados na frente de todo mundo. Filhos são gerados na intimidade do quarto. Quer ganhar multidão para Jesus? Vai para a intimidade do quarto. Quer ser líder de multidão? Ganha pessoa por pessoa no seu quarto secreto, guerreando e orando por cada um deles. Sabe, eu disse para você que eu tenho uma relação muito boa com meu pai. E uma história que eu conto bastante, talvez algumas pessoas já devam ter ouvido aqui. Eu estava em um evento com meu pai. Para quem não sabe, meu pai é pastor da nossa igreja Atitude em Brasília. Ele foi pastor de rede aqui e foi enviado para Brasília há alguns anos. E meu pai, aqui na igreja comigo, na época, toda vez que tinha um culto assim poderoso, um mover diferente, a igreja desse tamanho, não importa onde eu estivesse, eu saía do meu lugar e eu encontrava o meu pai em algum momento e a gente orava junto e o meu pai orava sobre mim. Era um culto diferente, uma conferência, alguma coisa era diferente. Eu ia até o meu pai, a gente se encontrava aqui, ali, a gente se encontrava e meu pai orava por mim. Num culto como esse, eu me lembro de estar ajoelhada, orando, e eu estava ajoelhada com as mãos assim no chão, e eu senti um abraço. Nesse momento, meu coração tinha convicção. Era o meu pai. Ao mesmo tempo que eu tive essa convicção, eu senti o Senhor me perguntando: Mari, por que você sabe que é o seu pai? Eu falei: Deus, porque todas as vezes que o mover do Senhor está num lugar, eu procuro Ele, e meu pai ora por mim, a gente se abraça, eu sei que é Ele, porque a gente vive isso várias vezes. Então o Senhor soprou no meu ouvido: Mari, é assim que eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero que o nosso relacionamento seja tão íntimo que você me conheça em qualquer lugar. Que você conheça a minha voz em qualquer lugar. Que você saiba onde eu estou e onde eu não estou. Que você veja algo e diga: opa, o Senhor se manifesta aqui. Ou então: opa, o Senhor não está aqui. Mas só tem um jeito de você conseguir isso: perseverando em um relacionamento comigo, como você tem um relacionamento com o seu pai, que você vê todos os dias. Eu lembro que quando eu era menor, a gente morava numa casa que tinha uma escada e meu pai fazia serviço no trabalho. E eu sentia muita falta, eu chorava. Qualquer pessoa podia subir aquela escada. Eu sabia quando era o meu pai subir na escada. Intimidade. Quantas vezes você ouviu a voz errada, simplesmente porque você não conhecia a voz do seu Pai Celestial? Quantas vezes pessoas erradas subiram e entraram na sua vida, porque você não conhecia as pegadas do seu Pai? Só tem um jeito de a gente conhecer o nosso Pai: tempo com Ele. Intimidade. Intimidade não é comprado, intimidade é conquistada com tempo profundo, íntimo. E o Senhor te chama para esse lugar hoje. Tem mais uma coisa que esse texto me ensina. Para a gente viver uma vida de caminhada com fé, nós temos uma promessa, e é uma promessa linda demais. Jesus diz: olha, vocês são até maus, e mesmo assim, vocês não conseguem prejudicar os filhos de vocês. Quem dirá eu? Quem dirá o Senhor? Quando vocês pedirem pelo Espírito Santo, eu vou dar. É interessante que se a gente continua pensando, lendo o versículo, você pensa: Ele vai me dar o que eu pedi. Mas não é isso que ele fala. Ele fala que Ele vai dar o Espírito Santo. Porque, na real, com o Espírito Santo, a gente tem tudo o que a gente precisa.
Por muitas vezes a gente está desesperado, pedindo por um monte de coisa. Tudo que a gente precisava, na realidade, era pedir para o Senhor mais dele sobre nós. Mais do poder do Espírito Santo sobre nós. Na tua listinha de oração, você pede demais do Espírito sobre a sua vida? O Senhor nos garantiu, Ele vai dar. Ele vai derramar sobre você. Eu faço questão de ler novamente para você entender. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir. Quando a gente recebe o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Mas quando pedimos por mais dele, nós vivemos uma vida plena no Espírito. Você pode receber o Espírito e você pode viver dominado por ele. Entendeu a diferença? Você pode receber o Espírito e continuar vivendo a tua vida como se ele fosse só mais um adereço. Eu sou crente, legal. Eu tenho uma vida com Deus, eu vivo em santidade, não faço mal a ninguém. Ou você pode receber o Espírito e dizer, eu amo tanto essa presença, que eu quero ser dominado por essa presença todos os dias. Eu amo tanto essa presença que eu não consigo viver uma vida comum com ela. Eu preciso ouvir essa voz, eu preciso ser cheio dela, eu preciso compartilhar, eu preciso ter os olhos, eu preciso que o Espírito Santo me dê uma ótica nova para olhar as pessoas como Ele olha. Eu preciso de uma ótica nova para entender quais são os dons e talentos que Ele me deu. Profecia, cura. É real, o Senhor nos deu. Onde está na sua vida? Às vezes guardado, você nunca nem procurou, mas está aí. Ele te deu. A gente vem num culto como esse, um louvor como esse, o Senhor me tocou muito ali. E a gente pede por mais. Você tem noção do que você cantou? Fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Você tem perseverança para suplicar até que o Senhor venha? Ou quando as luzes se apagam, a sua oração acaba? Você tem um coração ferido de amor. Eu quero que você entenda o que você está cantando. Uma ferida é uma marca. Uma ferida é uma dor. Fere o meu coração é como quem diz para o Senhor pode me tirar aquilo que me dói. O Senhor pode mexer em mim. Pode me machucar se for preciso, mas que dessa ferida saia uma sede, uma fome incessante pelo Senhor. O que eu e você precisamos é de fome e sede pelo Senhor. Quem tem fome e sede acorda apaixonado e dorme apaixonado. Quem tem fome e sede procura o Senhor em todos os momentos do seu dia. Quem tem fome e sede não olha para uma reunião como uma reunião, um trânsito como um trânsito, uma casa como uma casa. Quem tem fome e sede é apaixonado pelos olhos do Senhor e não faz absolutamente nada sem a aprovação dele. Você já sentiu essa fome, essa sede? Um dia você foi apaixonado desse jeito. Você falava de Jesus até pro poste. Você lia a Bíblia como quem de fato se alimenta. Você tinha fome. Você lia um capítulo 2, 3 e ouvia e lia e ouvia canção e compartilhava com todo mundo. Onde está
essa fome e essa sede do primeiro amor. Eu não sei qual milagre você veio procurar aqui. Eu não sei qual a resposta você veio procurar aqui. Mas eu quero te dizer que com fome e sede da presença, tudo que você estava esperando perde valor. Com fome e sede você tem tudo. Conhecendo o coração de Jesus você tem tudo. Ouvindo a voz do Senhor você tem tudo. Compreendendo que você não é órfão, você tem um Pai que te ama, que te guia, que te livra, que te segura pela mão. Você tem tudo. Compreendendo que a oração é uma guerra e você precisa de perseverança, foco, você precisa compreender que você está entrando numa guerra, você tem tudo. Com o Espírito Santo, você tem tudo. Eu quero encerrar contando algo pessoal meu, que poucas vezes eu conto. Desde a minha adolescência, onde eu me encontrei com o Senhor, em muitos momentos da minha vida, em que eu entrei no meu quarto de oração e eu pedi uma resposta e eu estava aflita, e eu estava mal e eu precisava de uma resposta do Senhor. O Senhor sempre me levou para uma mesma imagem. Eu não sei andar de bicicleta. E o Senhor me levava para uma imagem, me leva até hoje, de uma garotinha numa bicicleta. E enquanto essa menininha pedala, o pai dela segura atrás para ela não cair. Em algum momento ele acredita que ela pode sozinha, então ele larga. Ela pedala alguns metros, mas ela não consegue sozinha, ela cai, ela se rala toda. Então seu pai vem, limpa os seus joelhos, olha para ela e diz: fica tranquila, eu vou com você agora. Talvez você seja essa garotinha hoje. Você achou que podia sozinho. Você achou que podia sozinha. Você caiu, machucou, doeu. Talvez a ferida na sua alma seja muito mais dolorosa do que um arranhado no joelho. Mas o seu Pai Celestial limpa o seu joelho hoje. Limpa a sua ferida hoje. Olha no seu olho e diz: filha minha, filho meu, eu vou contigo novamente. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você é a minha filha. Você é o meu filho. Se você nunca ouviu de alguém dessa terra, eu quero te dizer que o seu Pai Celestial te diz para você hoje: eu tenho orgulho de você. Eu criei você. Eu sei bem o que eu pensava quando eu criei você. Eu sei os dons, os talentos que eu coloquei em você. Eu sei da tua história e eu sei o quão perseverante você foi. Você não desistiu, eu estava lá. Eu tenho um orgulho de você, filho. Eu tenho orgulho de você, filha. E hoje eu te seguro pela mão. E a gente vai sair por essa porta hoje firmes, na certeza de que você não é órfão, de que a sua oração é um campo de batalha onde você já tem a vitória e que pode pedir quantas vezes quiser. Eu vou dar para você o que você precisa, mais do meu Espírito sobre você. Essa noite eu queria fazer diferente. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E chega uma hora que eu não tenho mais o que dizer. É você e Deus. E eu vou deixar o altar livre. Se como aquela garotinha, você quiser correr para os braços do seu pai essa noite. Seu pai está aqui no altar, te esperando de volta, te chamando para mais perto,
te levando para um novo caminho com Ele. Você é livre na presença do seu Pai. Sabe quando uma criança ela fica brincando e ela dança e é meio desengonçado, mas o pai acha lindo? Sua caminhada foi meio desengonçada até aqui, mas teu pai está aqui e te acha lindo. Ainda que alguém nunca tenha te dito isso. Então, a gente vai cantar um refrão de um louvor. E você é livre, algumas pessoas já estão vindo. Você é livre para sair do seu lugar e vir se entregar para esse Pai que está aqui. Talvez a sua oração hoje seja: Pai, eu estou aqui de volta. Eu me perdi, eu me cansei. Na caminhada de fé eu tropecei. Mas eu ouço a voz do meu Pai essa noite me chamando de volta. E eu digo sim a isso. Se você permanecer no seu lugar, continue em oração. Peça para o Senhor por mais dele. É isso que nós viemos fazer aqui. Clamar por mais do Senhor. Derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste. Você consegue pedir por mais? Derrama o seu Espírito, Jesus. Não há barreiras para o seu Espírito essa noite. Vem, Jesus. No coração mais cético, no coração mais endurecido, o Senhor é capaz de amolecer essa noite. Derrama o teu Espírito. Teu amor é Jesus. como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. O Senhor te abraça violentamente essa noite. Violentamente essa noite. Não importa se alguém machucou você, feriu você. O abraço do Senhor é violento sobre você e fere o seu coração por amor a Ele. Assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraça. Me envolve em quem tu és. Então Vem, Jesus. como prometeste. Vem, Jesus, como o Senhor prometeu que viria e derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, Jesus. Da periferia ao condomínio de luz, das grandes famílias ou daquele que mora sozinho. Toda a carne, Jesus. Da criança ao idoso. Toda a carne, Jesus. Famílias inteiras cheios da sua presença. Obrigada por essa noite, Jesus. E nós fazemos um voto com o Senhor. O Senhor é a nossa maior obsessão. Nossos olhos não estão em coisas dessa terra, estão no Senhor. Que saiamos daqui com fome e sede de Ti, para permanecermos na caminhada da fé. Ainda que longa, perseveramos. Nós vamos perseverar, Jesus, e encontraremos com o Senhor naquele dia e ouviremos de Ti: servo bom e fiel. Você escolheu a boa parte. Você viveu sobre o meu domínio. Você ouviu o meu chamado. Entra no gozo do Teu Senhor. Essa é a maior alegria da nossa vida, Jesus. No nome do Senhor. Amém. Que o amor do Senhor te acompanhe. E que você leve essa paixão pelo Senhor
por onde você pisar. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Traga um visitante no domingo e tenha um restante de semana abençoado. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Teu amor é como